gente. Oi, tudo bom? Primeiro eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Agatha, vocês já devem ter visto lá no Instagram e tal. Eu sou ex-membro de gestão de pessoas da EQ Hands-On. Eu fui membro do ciclo de 2019. E eu sou formada em biotecnologia pela UFRJ. Atualmente eu curso mestrado na Escola de Química, de Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos. E ano passado eu também tive a oportunidade de realizar um curso de gestão de pessoas de 2 semanas na Ohio University, nos Estados Unidos. Além disso, ao longo dos últimos anos, eu também fiz inúmeros cursos, mentorias de carreira e tal, justamente sobre processos seletivos, sobre estruturação de currículo e etc. Eu estou aqui mesmo como uma aluna querendo compartilhar o que eu aprendi ao longo desses anos com vocês, para ajudar vocês a conquistar algum estágio, a como montar o currículo de vocês estando ainda na graduação. Tudo bem? Então, vamos começar. Então, primeiro eu queria falar um pouquinho da nossa organização, da EQ Hands-On. A gente é uma organização que está aí desde 2015, foi uma iniciativa da professora Waldman e outros professores, junto com alunos, com o intuito de revitalizar a área industrial da Escola de Química, e reformar equipamentos parados, reutilizar sucatas e tal, a fim de fazer aulas, colocar a mão na massa o aprendizado de engenharia química. Então, ao longo desses anos, foram mais de 100 alunos da Escola de Química que conseguiram ter alguma experiência prática da profissão de engenharia química através da nossa organização. E falando um pouco do cronograma da apresentação da palestra, a gente vai dividir em 3 blocos. O primeiro, eu vou falar de modo geral sobre o currículo, sobre a estrutura dele, e ao fim desse bloco, a gente vai abrir para a primeira leva de perguntas. Vocês podem ir perguntando no chat, que ao final do primeiro bloco, a Raíssa vai me passar tudo, e eu vou responder dentro do limite do tempo. O segundo bloco, a gente já vai falar sobre o trecho do currículo que a gente aborda sobre experiência. Eu sei que a maioria aqui deve ainda estar na graduação e deve estar se perguntando, mas eu não tenho experiência profissional, eu não tenho experiência nenhuma, então a gente vai ver um pouquinho mais a fundo sobre essa questão. Novamente, ao fim do segundo bloco, a gente vai abrir para as perguntas. E o terceiro bloco, terceira parte, a gente vai ter um desafio aí que eu vou lançar para vocês, para a gente vivenciar um pouco, colocar a mão na massa na construção de um currículo. E ao fim da palestra, a gente vai abrir mais um bloco de perguntas. Se eu estiver falando muito rápido, me avisem, que eu tenho mania de falar rápido. Podem falar aí no chat que a Raíssa me repassa e eu vou diminuir um pouco a velocidade aqui. Tudo bem? Pois bem, então vamos começar. Primeira parte, como eu vou montar meu currículo? Mas antes, eu gostaria de trazer algumas curiosidades para vocês. A primeira é que, de acordo com a Harvard Business Review, o recrutador costuma levar, em média, 7 segundos para olhar um currículo e descartar automaticamente, ou chamar a atenção dele para ele se encantar e ter interesse no candidato. Então, com isso, às vezes você pode ser um excelente profissional, um excelente candidato, um ótimo aluno, mas por não conseguir se apresentar bem no seu currículo, você acaba sendo descartado do processo seletivo. E eu queria deixar muito enfatizado que, assim, não existe exatamente uma fórmula de currículo perfeito, tem inúmeros modelos e moldes na internet que vocês podem usar, mas exige um certo grau de planejamento e autoconhecimento de maneira que você consiga demonstrar boa parte do seu potencial e da sua carreira profissional através do seu currículo. E, estando ainda na graduação, demonstrar um pouco aonde você quer chegar. Então, mas, afinal de contas, o que é esse currículo? O currículo nada mais é que um resumo da sua carreira e da sua vida profissional. Então, através dele, você vai tentar demonstrar para o recrutador tudo o que você já fez, tudo que você já aprendeu e o que você sabe fazer. E, no caso, estando na graduação, o que você está aprendendo, o que você está desenvolvendo profissionalmente. E é a partir da análise do currículo que os recrutadores vão olhar se você possui o perfil que eles estão buscando para a empresa ou para a vaga anunciada.
né? Então, vamos lá, vamos aprender como é que eu vou montar esse currículo. Então, primeira parte, a estrutura do currículo. Como a maioria de vocês acreditam ainda estar na graduação ou início de carreira, realmente não tem muita experiência profissional e etc., a estrutura normalmente indicada para esse perfil profissional é a seguinte. Primeiro, a gente vem com o cabeçalho, que é onde vem os seus dados pessoais. Segundo, o objetivo profissional, a sua formação acadêmica, a sua experiência, e no caso os tópicos 5 e 6, você coloca outros conhecimentos, atividades e cursos extracurriculares. Então, começando pelo cabeçalho. Ainda é uma parte do currículo que eu ainda vejo que tem gente que ainda comete erros nele. Então, o cabeçalho você vai apresentar os seus dados pessoais. Basicamente, você vai colocar o seu nome, sua idade ou data de nascimento, onde você mora. Você não precisa colocar seu endereço completo com CEP, rua, número e etc. Antigamente se fazia isso porque as empresas entravam em contato com os candidatos através dos correios, mas hoje em dia não precisa mais disso, basta o seu bairro, cidade e estado, os seus números de contato e as redes sociais. E vale lembrar, assim, você pode colocar, de repente, seu Instagram, Twitter e Facebook, se você não tiver problemas em mostrar eles. Mas você pode colocar o link para o seu LinkedIn, e no meu caso aqui eu coloquei também o link para o meu Lattes. E em alguns casos você já pode colocar o seu objetivo já no cabeçalho, como eu coloquei nesse exemplo aqui, que no caso o objetivo era para trabalhar com pesquisa e inovação, ok? Então, ainda no tópico do cabeçalho, a gente coloca foto. Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês aí no chat. Vocês acham que a gente deve colocar foto ou não no currículo? Vamos lá, gente. O que vocês acham? Se coloca Tenho foto medo no de te currículo falar. ou não? Olha, Agatha, a maioria tá falando que não. Não, não. Ó, depende, também falaram depende. Muito Gente, bem. ó, teve uma aqui bem interessante. Ó, a Jennifer falou que não coloca, mas que ela levaria uma. A vida. Então, a resposta é não, não se coloca foto no currículo. Porém, ainda tem algumas vagas que pedem para você colocar uma foto. E caso isso aconteça, toma cuidado com a foto que vocês vão colocar. Não é para colocar foto de perfil do Instagram, não é para colocar foto de perfil do Facebook. Procurem colocar uma foto que transpareça mais profissionalismo, ok? E isso, inclusive, é uma dica. Quando vocês criarem seu perfil no vagas.com, LinkedIn, redes sociais profissionais, coloquem uma foto também que transpareça mais profissionalismo, ok? Então, o segundo tópico é o objetivo profissional. O objetivo você pode colocar de duas formas. Como eu demonstrei anteriormente, é no cabeçalho. Você coloca simplesmente a área que você tem interesse em trabalhar ou estagiar. Caso você esteja aplicando para uma vaga em específico, no objetivo você coloca o título, o nome da vaga para a qual você está aplicando, ou você pode fazer com um tópico à parte. O objetivo você pode colocar ou o nome da vaga, ou se for um currículo mais generalizado, você escreve resumidamente em uma ou duas frases curtas a área que você tem interesse em trabalhar. Assim, como exemplo, se você quer um estágio na área de petróleo e gás, você coloca no objetivo, estágio na área de petróleo e gás. Se você tem mais de uma área que você tem interesse em atuar, eu daria o conselho de vocês terem mais de um currículo e cada currículo você colocar um objetivo diferente e aplicar para a vaga relativa a isso. Porque se forem áreas que não estão correlacionadas, vai ficar meio confuso para o recrutador o que você está procurando. Ok, o terceiro tópico é a formação acadêmica. Cada modelo de currículo que você vai achar online vai estar estruturado de uma maneira diferente.
Você vai ter o nome educação, formação acadêmica, histórico educacional e tal, mas, resumidamente, você vai sempre preencher da sua formação mais recente para mais antiga. Se você ainda estiver cursando, você vai colocar no currículo a previsão de formatura, a previsão de conclusão, não precisa necessariamente colocar em que período você está, ok? E você sempre vai preencher com a data, normalmente o mês e ano que você iniciou e o mês e ano de conclusão. Você vai deixar o seu curso em destaque, colocar o curso em destaque, embaixo vai colocar o período, no caso, o período que você está cursando, ou que concluiu, e às vezes você pode até colocar um mini texto descrevendo alguma experiência mais que você tenha desenvolvido na faculdade, alguma menção honrosa, ou no meu caso do mestrado, eu coloco o projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo. Ok, o quarto tópico é experiência. Novamente, você vai colocar sempre na ordem da experiência mais recente, ou a mais atual, para a mais antiga, e aqui você vai descrever as atividades desenvolvidas e os resultados que você obteve, caso você tenha, se estiverem quantificados melhor ainda. E a gente vai discutir um pouco mais a fundo essa questão da experiência no segundo bloco da palestra, mas eu não teria tanta certeza se fosse vocês, se vocês acham que não tem experiência nenhuma. A gente vai ver isso mais a fundo depois. Ok, o quinto tópico são outras experiências e habilidades, que no caso seriam idiomas, algumas habilidades comportamentais, conhecimentos de informática. Você não precisa colocar o curso de informática ou o curso de idiomas que você fez como um curso extracurricular. O recrutador não quer saber se você aprendeu Excel com videoaula no YouTube ou se você aprendeu na Microlins. Não quer saber se você aprendeu inglês com Duolingo ou se você aprendeu inglês, sei lá, no Brazzers ou no Cultura Inglesa. Ele só quer saber se você sabe inglês ou se você sabe alguns softwares que você está dizendo que sabe. Então, o ideal é você só colocar os softwares que você sabe mexer, os idiomas que você fala e o nível de proficiência de cada um. Se você está no nível básico, intermediário, avançado ou fluente, no caso dos idiomas. E por último, temos a parte dos cursos de atividades extracurriculares. É aqui que você vai brilhar, principalmente estando ainda na graduação. Vai colocar a apresentação da JIC, monitoria, esses cursos que vocês estão fazendo aí na quarentena à distância, o curso da SEC, tudo isso que você fez, assim, como extracurricular, você coloca nessa parte de atividades e cursos extracurriculares. Novamente, sempre listando do mais recente para o mais antigo, em forma de tópicos. E aqui, sim, você vai destacar a carga horária, onde e quando você fez. No caso, assim, de apresentações da JIC, por exemplo, se você teve algum prêmio ou menção honrosa, vale destacar também. Caso você tenha, durante uma iniciação científica, publicado artigo, alguma coisa assim, também vale colocar aqui. Ok? E, novamente, reforçando, não tem necessidade de você colocar o curso de idioma ou curso de informática. Você vai ter colocado isso naquele tópico anterior, indicando o seu nível de proficiência na área, ok? Então, por último, algumas dicas adicionais e alguns erros cometidos mais comuns. A primeira coisa depois que você terminou de estruturar e montar, você sempre revisa o seu currículo. Às vezes a gente deixa passar algum erro de digitação, algum erro gramatical, ortográfico, e isso não vai pegar bem para o recrutador quando você for aplicar. Então, sempre tenham cuidado para revisar. Tem recrutador que é compreensível, vai olhar, é um erro de digitação, mas por via das dúvidas, nem todos vão ser, né? É legal também você mandar, antes de enviar para a vaga que você está aplicando, você mandar o seu currículo para algum amigo mais experiente, um mentor, algum professor da sua confiança, qualquer pessoa que você saiba que vai olhar o seu currículo de maneira mais crítica e de repente vai perceber algum erro que você possa não ter percebido, e etc.
Outro erro muito comum é as pessoas colocarem RG, CPF, CEP, assim, não tem necessidade de nada disso, porque ninguém quer saber. Ninguém quer saber seu endereço completo, nem nada disso. E, por último, na parte que vocês forem colocar os seus dados pessoais e formas de contato, é legal ter um e-mail mais profissional. Não pega bem e-mails que tenham apelidos ou diminutivos, não são bem vistos, então tem um e-mail mais profissional. E, por último, eu daria a dica de, caso tenha algo nas suas redes sociais que vocês não gostariam que fossem vistas, deixem suas redes sociais restritas, ok? Porque já existem casos de recrutadores irem atrás do Facebook, Instagram e procurar as redes sociais dos candidatos para dar uma olhada a mais no perfil deles. Então, se tem algo que vocês não gostariam que fosse visto, é melhor restringir tudo ou ser mais cauteloso com o que você vai postar. Ok. E onde e como eu posso fazer o meu currículo? A formatação vai variar muito. Tem muitas plataformas onde vocês podem fazer o currículo de vocês, mas toma cuidado para ser algo atrativo, não usar algumas fontes mais zoadas, assim, como, sei lá, Comic Sans, fazer um currículo em Comic Sans não vai ser muito legal. Ou então um currículo todo só com a mesma fonte, no mesmo tamanho, e alguma coisa ou outra em negrito também não vai chamar a atenção. Explore um pouco a criatividade de vocês também, montando o currículo, é legal. E eu dou a dica aqui também, assim, o Word e o Google Docs, quando você tem alguns temas, assim, tem modelos de currículo já pronto que vocês podem aproveitar. E tem também online o Canva, que tem vários modelos de currículo muito legais, que é basicamente você vai abrir o modelo e só preencher com as suas informações. Então, tem modelos muito legais, vocês acham que for mais a ver com vocês, que vocês acham que achem mais bonitos e tal, e preencham. Não tem um modelo certo. Ok? Então, gente, esse foi o fim do primeiro bloco, da primeira parte. A gente vai abrir agora para as perguntas. Mandem aí no chat. A Raíssa vai me perguntar. Agatha, vamos lá. O Daniel perguntou: alguma sugestão de alguém, alguma agência que entenda as demandas do mercado e te oriente em quais são seus gaps ou como você poderia se apresentar melhor? Se não souber, como você buscaria isso? Nossa, ótima pergunta. Então, tem duas plataformas que eu tenho usado para me aprimorar, que eu indico. A primeira é a Comunidade Empodera, eles têm muitos vídeos e eles fazem muitos eventos. Eu ia fazer o jabá no final, mas já aproveitando a pergunta. Eles fazem muitas palestras e workshops e eles têm até programas de mentoria muito legais com profissionais já experientes. E a segunda plataforma que eu uso é a Fundação Estudar, que eles estão disponibilizando até agora alguns cursos online e tal, tudo voltado para aprimoramento profissional mesmo. O LinkedIn também tem a parte dele que chamam de LinkedIn Learning, tem bastante coisa bacana também sobre estruturação de currículo, sobre profissionalização e etc., mercado de trabalho. E esses três são os que eu consigo pensar agora de cabeça. Mas, mesmo quando você começa a explorar esses sites, sempre vai, assim, tipo, eles sempre vão linkando para outro e acaba entrando naquele buraco de minhoca, sabe? Quando você entra no YouTube e você, quando vê, vai parar em um vídeo nada a ver com o que você começou. É a mesma coisa, quando você começa a explorar essa parte, você vai entrando num buraco de minhoca que você acha um monte de coisa bem bacana e que é muito legal para se aperfeiçoar, se aprimorar. Beleza, ele agradeceu aqui, Agatha. Vamos para a próxima. O Luiz perguntou: Olimpíada Acadêmica da época do ensino médio, você acha relevante pôr nas atividades extracurriculares? Olha, então, dependendo da quantidade de atividades extracurriculares que você ainda tenha, uma dica que eu dou, se você tem muitas atividades extracurriculares, você vai selecionando as que você acha que valeriam mais a pena citar para aquela experiência, para aquela vaga ou para aquela empresa. Mas
se você não tem muitas atividades extracurriculares, vale a pena sim, sem problema. Vamos lá, vamos dar sequência. A Selma agora perguntou: se eu reparar um erro na hora da entrevista, eu deveria avisar o recrutador ou deixo para lá? Olha, assim, depende de que erro você está falando. Seria erro ortográfico, erro de digitação, ou você escreveu alguma coisa errada? Pelo que eu entendi da pergunta dela, é como se tivesse algum erro no seu currículo, assim, você erro ortográfico que a Selma colocou. Assim, olha, se já chegou lá, o recrutador, mesmo com esse erro, ele deixou passar, olhou na hora e já te chamou para entrevista, eu deixaria quieto, não falaria nada, não. Certo, então vamos dar continuidade, Agatha. A Ingrid agora perguntou: onde colocamos os certificados de proficiência em inglês, como Cambridge, por exemplo? Ah, certificado de proficiência é uma boa. Você pode colocar, quando você cita a parte dos idiomas, coloca inglês fluente e tal, você pode abrir como se fosse um subtópico especificando, nota tanto, nível, sei lá, C1, B2 pelo Cambridge, e especifica qual é o teste de proficiência. Isso é interessante colocar. A Luana quer saber: algumas disciplinas podem ser destacadas no currículo, se for muito possível de ser um destaque para o recrutador? Eu acho que seria interessante se você colocar naquela parte de formação, quando eu citei da parte de formação acadêmica, e que tem lá, você pode colocar como se fosse uma descrição da sua graduação, dependendo da vaga, se você acha que algumas disciplinas ou até eletivas que você fez sejam relevantes para aquela vaga, acho que vale a pena colocar sim. O Luiz perguntou: Agatha, trabalho voluntário é importante por? Sim, é muito importante. Inclusive, a gente vai entrar na questão do trabalho voluntário agora também. Vamos lá, vamos dar Spoiler. sequência. Soltamos um spoiler. O Spoiler. Rian agora quer saber: qual o tamanho ideal de um currículo? Uma página? Duas? Ou depende de onde você for enviar ele? Cara, o ideal é sempre uma página. Você resumir o máximo possível em uma página. Currículo de 2 páginas já se esperam currículos maiores de profissionais que já são mais experientes, têm uma carga maior. Então, tenta resumir ou deixar o máximo resumido em uma página só. Bom, o Alisson perguntou: na linha da pergunta do Bordoni, outras atividades do ensino médio podem ser aproveitadas? Pode sim, se você achar que for relevante para aquela vaga em específico, não tem problema. Certo. Vamos lá. A Natália agora perguntou: vale a pena colocar, e se sim, como colocaria coisas como a própria Q Hands-on ou empresa júnior no currículo? O pessoal tá ansioso. Aí é spoiler, gente. A gente vai entrar nessa parte agora de experiência. Mais um spoiler para vocês. A Carolina quer saber se fazer o currículo pelo Canva e plataformas similares contam ponto por serem mais chamativos, organizados, criativos e etc. Entre aspas, bonitos. Sim, sim, conta, assim, aparência. A primeira coisa que o recrutador vai ver quando pegar o currículo vai ser a aparência, assim, como ele está organizado. É a primeira coisa que vai chamar a atenção. Então, sim, com certeza vai contar ponto. E depois vai vir o conteúdo, né? O Matheus agora perguntou: destacar conhecimentos técnicos como os equipamentos em análise, etc., cabem mais na parte de experiência ou de conhecimentos e habilidades? Eu acho que caberia mais em experiência para você especificar que você teve experiência trabalhando com aquilo. Ok. Agatha, a Beatriz perguntou: se eu fiz anos de uma faculdade, trabalhei muito na área, mas mudei totalmente de carreira, eu adiciono aqueles anos de faculdade? Porque me deram muitos aprendizados. Olha, mudança de carreira é um tema muito complicado. Eu estou passando, inclusive, por isso agora. É um tema realmente um pouco complexo. Eu não vejo por que não colocar esses anos da faculdade, porque é uma graduação que você tem, é um diploma que você tem. Mas se for algo completamente divergente para o que você está aplicando agora,
o que você está mudando agora, eu acho que talvez não valha a pena. Bom, essa pergunta agora foi do Matheus, Agatha. E sobre artigos e resumos? Fico muito na dúvida se coloco só o título deles ou tudo, como os autores, revista e etc. Como descrever um artigo no currículo, Agatha? Ah, boa pergunta. O artigo, isso é bem, essa parte é um pouco complicado até de achar online, porque a maioria da gente que vem com essa experiência acadêmica, tentando entrar no mercado de trabalho, a gente fica com essa dúvida mesmo, porque você não acha nenhum exemplo na internet relacionado a isso. Mas, em relação a esses artigos e resumos, a primeira dica que eu vou dar é, veja se é relevante para a vaga que você está aplicando, que você tenha publicado um artigo nesse tema em específico. Se não for relevante para aquela vaga, às vezes não vale a pena você colocar no currículo. A segunda questão é, quando você for colocar, você coloca primeiro em destaque, em negrito, o título do artigo e depois, assim, um ano de publicação e a revista que você publicou. Só. Certo. Para a gente fechar esse primeiro bloco de perguntas, vou finalizar com uma pergunta da Beatriz. Currículo pelo LinkedIn e PDF fica com aparência de preguiçoso? Você acha o LinkedIn uma boa plataforma? Sim, o LinkedIn é uma boa plataforma, inclusive, quem não tem LinkedIn, façam, porque tem muitas vagas que estão sendo ofertadas somente pelo LinkedIn, inclusive. Tem muito recrutador que ultimamente estão só stalkeando o profissional através do LinkedIn também. Então, você pode deixar bem completo ele, mas gerar o PDF do LinkedIn para enviar para uma vaga assim não passa uma imagem muito boa, não. Passa realmente essa imagem de preguiça, de que você não se deu ao trabalho nem de criar um currículo, você gerou um PDF para enviar, então, tipo, isso não passa uma boa imagem, não pega muito bem. Agatha, o pessoal está agradecendo aqui pelas respostas. Lembrando a todos que para o próximo bloco, se forem tendo alguma dúvida, se quiserem perguntar algo, podem colocar aqui no chat, que quando a gente abrir novamente para as perguntas, eu vou passando as perguntas para a Agatha. Mas é com você, Agatha, pode dar sequência aí. Agora a gente vai entrar no quesito experiência, que é uma questão que, principalmente estando na graduação, a gente fica meio, eu não tenho experiência profissional nenhuma, o que eu coloco? Então, vamos lá. Então, o que a gente pode colocar de experiência? Vocês podem colocar empresa júnior, sim, pode colocar trabalho na atlética, iniciação científica, trabalho voluntário, as ligas acadêmicas, iniciativas que vocês participam, como, por exemplo, a IQ Hands-on mesmo, você pode colocar na parte de experiência, porque os recrutadores sabem que você não vai ter experiência profissional estando no meio da graduação ou recém-formado. Mas o que chama muita atenção do recrutador é que o que você faz além da faculdade, sabe? Além da graduação. Você fez mais o quê? Você não tem experiência, você está tentando o primeiro estágio, mas o que você fez além de só a faculdade? Então, isso chama bastante atenção. Então, como a gente pode colocar essas experiências no currículo? Você vai citar o cargo que você ia à liga, que você fazia parte, e você vai descrever as atividades que você exerceu estando lá. Aqui, como exemplo, eu coloquei a minha própria experiência no ano passado, como na EQ Hands-on. O título oficial dentro da EQ Hands-on era Trainee de Gestão de Pessoas, então é o título que eu uso no currículo. Fica essa dica. Assim, o título que vocês recebem atuando nessa atividade extracurricular que vocês têm, vocês podem usar esse título no currículo. E aqui eu vou dar e aqui eu coloquei um resumo das atividades que a gente exerceu, que eu exerci junto com a equipe de gestão de pessoas na EQ Hands-on. A gente fez os eventos internos para a integração de membros e dos grupos da organização. Agatha, eu assessorei os grupos de operações e relacionamentos. A gente realizou processo seletivo interno e externo. A gente criou os indicadores de satisfação internos. Fizemos análise de clima organizacional, organizamos e planejamos a semana de integração de novos membros, que foi no início desse ano. Então, são todas atividades relevantes que pode colocar
como as atividades exercidas. Outro exemplo que eu vou citar, por exemplo, a galera da EC ou de atlética, assim, quando vocês estão numa gestão, vocês organizam uma festa, tem todo um trabalho aí que vocês têm de procurar fornecedor, de estipular o preço de ingresso da festa, procurar lugar para realizar a festa, a organização, tudo isso dá um trabalho do caramba que vale a pena você citar. Você teve experiência de prospecção de fornecedores, experiência de tabelar preço de ingresso de maneira que fique um preço justo e, ao mesmo tempo, cubra os gastos que vocês tiveram e dê algum lucro ou dê algum fundo para a organização que vocês estão procurando. Tudo isso é uma experiência. Trabalho voluntário, assim, se você não necessariamente só dentro da faculdade, se você faz um trabalho voluntário por fora, pode ser na igreja, ou pode ser em ONGs, qualquer trabalho voluntário que você faça, as atividades que você exerce são relevantes como experiência. E são muito bem vistas, inclusive, pelos recrutadores, porque hoje em dia ninguém quer mais só aquele candidato que só faz a graduação, por mais que tenha as melhores notas, o maior CR da faculdade, mas não faz nada além disso. Até porque, através dessas atividades, você também desenvolve outras competências comportamentais, inteligência emocional, desenvolve as chamadas soft skills, que são muito relevantes no mercado de trabalho atualmente também. Mas e aí, agora, pode ter gente que realmente não tem experiência nenhuma, não fez nenhuma dessas atividades e tal. O que fazer? A primeira coisa que eu diria para você caprichar nos outros tópicos. Se você realmente não tem experiência nenhuma de nada, então capricha nos outros tópicos. Mostra para o recrutador que você tem conhecimentos, você tem cursos e atividades que compensam a sua falta de experiência. Então, capricha bastante nas atividades extracurriculares. E essa é uma dica que eu dou de modo geral, não só para vida profissional, não só para currículo, mas para a vida pessoal de vocês. É muito legal fazer parte de uma iniciativa na universidade ou fazer um trabalho voluntário, assim, não só na escola de química, para a galera que é da escola de química, mas na UFRJ como um todo. Tem inúmeras atividades, inúmeros grupos que pode entrar para participar, outras universidades também, acredito que tenham. Você não vai só se desenvolver profissionalmente, não vai ser só mais uma atividade para colocar no currículo, mas é muito bacana para você se desenvolver pessoalmente e amadurecer também. Ajuda bastante a crescer e a fazer novas amizades também, que é muito importante para a nossa vida. Então, gente, a gente vai começar uma tarefa agora, a primeira parte. Eu trouxe agora aqui essa atividade. Eu coloquei 2 textos aqui descrevendo uma iniciação científica. Vou dar um tempinho aí para vocês lerem. E quero que vocês contem aí no chat qual texto que vocês acharam que descreveu melhor a atividade da iniciação científica e por quê. Justifique sua resposta. Qual texto que vocês acharam que atrairia chamaria mais a atenção de um recrutador? Para quem está pelo celular, é só dar um zoom na tela que vocês vão conseguir ler perfeitamente o que está escrito nos 2 textos. E aí vocês digam aí no chat se é o texto da esquerda ou da direita que vocês acham mais adequado para o currículo. Vamos lá, que o pessoal ainda está lendo, Agatha. Tudo bem. Olha, Agatha, as primeiras pessoas aqui já estão começando a opinar, hein? Ó, tem bastante gente. Os primeiros já falaram de cara que é o texto da direita, porque explica melhor as atividades realizadas em si e com quem você fez. Ó, direita, 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 direita. O pessoal que tá falando segunda também tá se referindo à direita, que Acho que sim. acredito que sim, né? Olha, tá unânime até. Ah, não. Temos um aqui que achou que é a esquerda. Acho que o da esquerda por estar mais sucinto. Mas vamos lá.
Direita tá assim. Tá ganhando. Direita por ser mais formal, por explicar melhor, Uhum. fica mais claras as atividades. O Gabriel falou que é direita, porque também mostra o que você consegue trabalhar em colaboração com as Uhum. pessoas e ainda as auxiliando. O Rian deu uma opinião aqui sobre o da esquerda. Vamos lá. Acho que o da Uhum. esquerda, pois pode levar o recrutador a demonstrar o interesse em perguntar com quem você trabalhou e o que você fez. Muito Também é um bem. bom, gostei. Ótimos, ótimos argumentos. Então, gente. Pediram para eu te passar um aviso rapidinho. O Sim. Elcio e a Suzana estão te mandando parabéns, são seus Ah, orientadores, estão aí te assistindo. ai, obrigada. Eu não esperava por essa agora. Mas vamos lá. Então, Agatha, foi mais ou menos isso. A maioria optou pelo da direita, alguns optaram pela esquerda e mostraram pontos de vista muito bons, como o do Rian. Mas e Sim. aí, qual é o melhor texto para botar no currículo? Então, gente, essa primeira atividade aqui foi uma pegadinha minha, tá todo mundo certo. É aquela questão de vai depender para que vaga você vai aplicar. O da esquerda realmente está mais sucinto e pode ser para uma vaga que você quer especificar com que tipo de pesquisa você trabalhou e é uma vaga mais voltada para essa parte mais de pesquisa e não necessariamente para algo mais técnico. E o da direita poderia ser usado para caso você se candidate para alguma vaga que já exige algum. Quando você lê a descrição da vaga, é bem importante prestar atenção na descrição da vaga para ver como você vai montar o seu currículo para enviar. O da direita já é para alguma vaga que já exige um profissional mais técnico, que é para desempenhar mais funções realmente mais técnicas. Então, os dois estariam corretos. E eu não lembro quem foi que mencionou, Raíssa, mas que falou isso sobre chamar a atenção do recrutador para perguntar com quem você trabalhou ou o que você fez. Eu não lembro Sim. disso. O Rian que falou, ele falou que o da esquerda é melhor por conta disso, que o recrutador vai querer te Sim, perguntar. exatamente, isso é muito legal também, assim, quando descrever suas atividades é bom ser sucinto e realmente instigar a curiosidade do recrutador para ele querer te chamar para entrevista para perguntar mais sobre aquela sua experiência, sobre aquela sua atividade. Espero que tenha ficado claro essa primeira parte. Vamos para o segundo exercício. Então, esse segundo exercício já é relacionado ao DAEC. Temos dois textos aí, gostaria que vocês opinassem qual texto vocês acharam que descreveu melhor a função da pessoa no DAEC, a experiência. Para quem não é da UFRJ, da Escola de Química, o DAEC é o nosso diretório acadêmico. Então, às vezes tem centro acadêmico, né, que chamam de CA. Geralmente tem de todos os cursos. O DAEC é o da UFRJ, da Escola de Química da UFRJ. Mas vamos lá. Já começaram aqui. O da direita, mas ele tá muito extenso. Parece extenso mais por causa da formatação, tá, gente? Se colocar no texto e do tamanho da letra, mas se diminuir o tamanho, ele não fica tão extenso assim. Só para explicar isso. Vamos lá, direita de novo. A Larissa falou que é direita porque ela gosta de tópicos. Tópicos são muito bons, é muito legal. Eu também gosto muito de tópicos, inclusive. Eu sei, E é legal, assim, né? isso, Que aí ela bota a sim, identidade dela no currículo dela também. exatamente. Você pode escrever, resumir tanto em texto corrido como em tópicos a sua experiência. Eu, particularmente, prefiro sempre colocar em tópicos, é uma opção pessoal, mas fica, assim, bem amplo para o que você vai preferir, como você prefere demonstrar. O Walter falou que é o da direita com certeza, porque o da esquerda ficou muito informal. Aí a Ana Beatriz, Ana Carolina, Bruna, Sara, Vanessa, todo mundo falando que é a direita. Sim, muito bem. Esse não foi pegadinha, não. É o da direita.
O primeiro, além de estar muito informal, basicamente só está descrevendo o que faz o DAEC, não o que você desempenhou, o que você fez no DAEC. E o da direita já especifica quais foram as atividades, as suas funções, as suas responsabilidades específicas. Então, já mostra para o recrutador o que você sabe fazer. Ok? Esse foi o fim da segunda parte sobre experiência. Vou abrir agora mais uma vez para discussão, para perguntas e dúvidas. Vamos lá, gente. Se alguém tiver alguma pergunta sobre a parte das experiências, a gente vai esperar aqui um minutinho, Agatha, para ver se alguém vai botar alguma pergunta. E eu já te passo. Tudo bem. Vamos lá. Tem uma pergunta da Gabriela. Agatha, se eu estou fazendo um curso, por exemplo, de Excel, fica feio eu colocar aprendendo Excel / fazendo o curso de Excel, ou eu coloco o meu nível atual nesse assunto? Você pode colocar o curso de Excel, você pode colocar Excel iniciante ou básico, e você pode colocar um parêntese assim, cursando ou em curso, de maneira bem sucinta. Não tem problema. O Rian perguntou, devo valorizar mais atividades em grupo no meu currículo ou atividades individuais? Olha, novamente isso vai depender muito do cargo que você está se candidatando, da empresa que você está se candidatando. Por isso que eu dou até uma dica. É legal vocês terem um currículo pronto, assim, com tudo que vocês já fizeram, vocês fazem um currículo, assim, desenvolvendo tudo, e a cada vaga, cada empresa que vocês forem se aplicar, se candidatar, vocês selecionam o que vocês acham que seria mais relevante para aquela empresa ou para aquela vaga. Então, é bom vocês lerem sobre a empresa, sobre os valores e etc., e lerem sobre as atividades que estão sendo exigidas para a vaga em específico. Mas, no geral, é muito mais valorizado atividades em grupo, pessoas capazes de trabalhar bem em equipe, ultimamente é uma característica muito procurada, assim, o que chamam de team play. A Bárbara perguntou, estágio em nível técnico é relevante para a experiência? Sim, com certeza. É sua experiência profissional, então, com certeza pode colocar. A Ana Carolina perguntou, se eu tiver muitas atividades extracurriculares, vale a pena expor todas com descrição ou seria legal ocultar algumas? Que filtro usar para escolher e destacar essas atividades? Ótimo. Então, novamente, eu entro na questão do depende para a vaga e para a empresa que você está se candidatando. Aí você vai avaliar quais atividades extracurriculares você acha que chamariam mais atenção para aquela vaga ou para aquela empresa em específico, e você dá destaque a elas. Se precisar, até deleta, exclui as outras, caso você tenha muita atividade. Não precisa colocar todas, coloca aquelas que façam mais sentido, que sejam mais relevantes para aquela oportunidade. A Ana perguntou, no caso, hoje trabalho em uma área totalmente diferente da minha área de graduação. Seria interessante colocar como experiência de trabalho? Sim, é interessante colocar. No caso, acredito que você deva estar trabalhando e estudando, né? Normalmente é essa situação. Mas seria relevante colocar sim. Ainda mais em início de carreira, quando não se tem muita experiência ainda, pode colocar. O Caio perguntou, Agatha, para alguém com muito tempo de empresa júnior ou iniciativa, compensa descrever todo o percurso e todos os cargos ocupados ou vale dar uma resumida? Como organizar isso? Boa pergunta. Primeiro, assim, você vai resumir. Normalmente, quando se aplicaria mais ou menos a mesma questão, caso você fique muitos anos numa mesma empresa, você pode colocar, na hora da descrição da experiência, coloca primeiro o cargo inicial, e depois o cargo atual, o cargo final, e resume as atividades exercidas. Você pode dar mais... Novamente, eu enfatizo a parte de dar mais destaque às atividades, às suas responsabilidades que façam mais sentido para a vaga que você está aplicando.
E, de repente, isso chama a atenção do recrutador também. Na hora da entrevista, ele pode perguntar um pouco mais sobre essa experiência e você... Aí, na hora da entrevista, que você fala mais sobre a experiência. O Lucas agora quer saber, você acha válido colocar a experiência com idiomas menos conhecidos que talvez não façam parte do ambiente da empresa? Ah, como assim idiomas menos conhecidos? Eu acho que ele quis dizer como se fosse assim, ele fala francês básico. Aham. E mesmo se a sua empresa não tenha vínculo nenhum com, por exemplo, a L'Oréal. Todo mundo sabe que a L'Oréal É sede na francesa. França. Sim, sim. Vamos supor que não seja. Vale a pena? Eu entendi Sim. isso. Assim, eu acho que vale a pena você colocar todos os idiomas, sim. Eu acho que não valeria a pena, assim, sei lá, idioma fictício que você estudou por hobby, sei lá, élfico, sabe? Mas, mas outros idiomas além do inglês, vale a pena, sim, colocar. Agatha, agora o Gabriel quer uma indicação. Aproveitando o tempo da quarentena, você indica algum curso que possa ser feito para enriquecer a minha experiência no currículo? Para a experiência em si, vai ficar difícil, mas para atividade extracurricular, olha, assim, de cabeça agora eu não vou lembrar, mas eu, eu, eu pessoalmente, não falando só na questão de recrutamento e tal, mas particularmente eu te daria o conselho de você ir atrás dos cursos que tem, que chamem sua atenção, que façam sentido para você, no sentido de assim, que seja algo do seu interesse mesmo, algo que você está querendo estudar ou se aprimorar há muito tempo, mas ou não teve tempo, qualquer que tenha sido o motivo, você ainda não estudou, corre atrás desses cursos de algo que te interessa. Eu acho que vale para todo mundo, assim, não se prender só não só em cursos ou iniciativas ou coisas que vocês acham que vai ser relevante para o currículo de vocês. Pensem um pouco também em vocês como pessoas, o que você gosta de fazer, o que te chama a atenção, o que te brilha os olhos. Eu acho que isso é muito mais relevante e futuramente vai dar muito mais fruto do que você fazer algo simplesmente só para pôr no currículo. Certo. O Matheus agora perguntou: se eu tiver feito um curso de inglês em uma instituição renomada, é interessante citar o lugar ou só se o nível do seu inglês é relevante? Olha, eu vou reforçar de novo, assim, ninguém quer saber onde você fez inglês. Sério, assim, a gente acaba criando essa coisa assim eu fiz numa instituição muito boa e tal, mas a verdade é que ninguém quer saber onde você fez o seu curso de inglês, quer saber se você sabe. Tanto que muitas vezes tem testes de inglês para você provar o seu nível de proficiência durante o processo seletivo, e alguns recrutadores têm até a parte de entrevista em inglês para mostrar que você realmente sabe. Mas aonde você fez é irrelevante. A Ana Beatriz perguntou: é interessante colocar participação e apresentação de trabalhos de iniciação científica em congressos? Se sim, de que forma? Sim, com certeza. Você pode colocar naquela parte lá das atividades extracurriculares e você inicia colocando assim, apresentação em congresso. Aí cita o nome do congresso ou da jornada e tal. Dois pontos. É assim que eu costumo colocar no meu currículo. Coloca em negrito, 2 pontos, e coloca entre aspas o título do seu trabalho. Gente, nosso tempo está ficando um pouco curto, então eu vou selecionar algumas perguntas aqui, certo? O Luan colocou: realizei um trabalho voluntário que me rendeu 2 pesquisas. Uma foi apresentada num evento e a outra estava sendo usada para o meu TCC. Ai, que Como legal. devo pôr esses trabalhos no currículo? Então, o trabalho voluntário você vai colocar na experiência e isso que você acabou de dizer, você vai colocar naquela descrição. Desenvolvi uma pesquisa em cima desse trabalho, você cita o nome da pesquisa e, e cita as atividades que você fez para coleta de dados, para desenvolvimento da sua pesquisa, na experiência das atividades envolvidas na sua experiência mesmo. Olha, agora eu vou dar uma compiladinha nas perguntas do Lucas e do Hector.
O Uhum. Lucas, ele quer saber se é válido colocar livros técnicos lidos sobre o assunto da vaga. E o Hector quer saber se é válido colocar, caso você tenha algum site particular ou conta que fale sobre os assuntos do setor que você quer trabalhar. Ok. Os livros não vale a pena, não. Assim, tipo, é outra coisa que, assim, de modo geral, ninguém quer saber, na verdade. Quando o recrutador vai olhar o seu currículo de cara, assim, ele não quer saber que livros você leu. Mas se você tem um website que trate do tema, que você desenvolva trabalhos, isso é muito interessante. Você pode colocar o website lá no cabeçalho, na parte dos seus contatos e redes sociais, você coloca lá o website também. O website é interessante. Agatha, agora para fechar, eu vou juntar duas perguntas também, e aí a gente encerra esse bloco. É a Ok. pergunta da Júlia e do Luiz. A Júlia quer Uhum. saber se ela, caso ela tenha realizado uma atividade que não tem nada a ver com carreira acadêmica, mas que gerou algum tipo de experiência em grupo, é válida? Como, por exemplo, fazer um esporte, uma música? E o Luiz, ele perguntou: fiz um intercâmbio no ensino médio. Eu coloco a formação na formação, desculpa, ou em atividades? Ah, são duas perguntas boas. Essas atividades em grupo que a. Qual é o nome? Desculpa. Júlia? Júlia, isso. Tá. Que a Júlia citou. Tipo esporte, música. É legal você colocar nas atividades extracurriculares. É interessante. E no caso do intercâmbio, se foi um intercâmbio acadêmico que você estudou, coloca na formação acadêmica. Que, na formação acadêmica, quando você citar onde você fez, já vai estar lá que foi no exterior. Você pode até colocar assim uma pequena descrição dizendo intercâmbio realizado durante o período tal, assim, tipo, especificando que foi uma atividade de intercâmbio. No caso, se fosse um intercâmbio de trabalho voluntário no exterior, você colocaria como experiência. E novamente, citaria na descrição. É isso aí, Agatha. A gente fechou esse bloco. Vamos Ok. dar continuidade. A parte 3 é a nossa parte mão da massa, porque. Mão na massa. Porque aqui na EQ é hands-on, como o nosso nome diz, é hands-on, mão na massa. E essa foi um trocadilho péssimo, peço perdão. Mas como todas as atividades que a gente costuma desenvolver, a gente gosta de colocar vocês para trabalhar também. Então, qual vai ser o desafio? No próximo slide, a gente vai colocar um currículo que não está muito bem formatado, não está bem preenchido. Primeiro a gente vai discutir aqui, debater, vocês vão olhando, vão colocando no chat aí o que vocês viram de errado, o que vocês sugeririam para mudar e etc. E vai ficar aí como um desafio para vocês depois escolher alguma plataforma e tentar transformar esse currículo, transformar ele num currículo mais atrativo e manda para a gente vai colocar nossas redes sociais, nossas formas de contato no final aqui dos slides, manda para a gente depois o currículo desse nosso candidato que vamos mostrar aqui. Então, gente, esse é o currículo do Homer Simpson. Podem falar aí no chat o que está de errado no currículo. Vamos discutir. Não necessariamente tem um erro só, hein? É. Fiquem à vontade. Luiz, tem como dar zoom sim. Se você tiver pelo celular, pega a tela e é só meio que abrir como se fosse uma imagem, uma foto mesmo. Vamos lá. A Carolina falou que o primeiro erro é a fonte. O Walter também já destacou. Comic Sans. Exatamente. Os erros ortográficos, como o Matheus falou. Felipe e Lucas falaram da foto. O André tá falando que a fonte é muito feia também. Os erros ortográficos. Alisson chamou a atenção. Ele botou o RG e CPF. Sim, muito bem. É desnecessário. A Jéssica falou que mudaria a fonte, que há erros de português, as atividades estão sem explicação. Sim.
Ó, a Bruna destacou a Bem, foto, endereço, quantidade de filhos. quantidade de... Sim, é outra questão. Não precisa colocar assim estado civil, quantidade de filhos no currículo. É bom. Ó, o Rian Inclusive, falou que não bom, precisa. nossa, tá Desculpa, Agatha. tudo Pode bem. falar. Inclusive é bom assim, tipo, essa já é uma questão um pouco mais polêmica que eu vou entrar, mas existe casos, a gente sabe, de discriminação se você, ainda mais se você for mulher, se você tiver filhos e a quantidade de filhos, existe essa discriminação. Então, é uma informação que eu aconselharia ocultar do currículo, omitir. Possivelmente vai surgir na hora da entrevista, vão perguntar, mas é bom, seria interessante ocultar essa informação. O Rian falou, não precisa colocar informações necessárias, tipo endereço e tal. A Ana Beatriz concordou, falou que o endereço estava errado, não é para Sim, botar. sim, muito bem. A foto, olha, a galera tá opinando legal. Ó, o título também tá errado. Sim, Parece meus currículos. não precisa colocar título currículo, assim, entre aspas, título do seu currículo é o seu nome, em destaque. Ó, cadê o objetivo? Estão perguntando Muito aqui. bem, realmente. Idade, gente. Não deixem que te julguem por isso. Sim. Colocou duas atividades totalmente não relacionadas. Uhum. Ó, tem uma banda. Tem muitas fontes diferentes, como o Matheus falou. O Walter falou Sim, que as atividades são muito desconexas. Realmente, sim, Agatha, o Homer realmente. Simpson não ia conseguir aplicar muito esse currículo. Não, não ia. Ó, a Ana Carolina destacou que ele está sem critério para usar o negrito. Sim, também. Isso é muito importante prestar atenção a essa questão da fonte, o negrito, o que, que você vai destacar ou não, entendeu? Então, é relevante isso também. Até o tamanho da fonte também. Ó, o André falou que as fontes, além de serem horrorosas, mudam de repente. Sim, fica desconexo. E aí, Agatha, quer falar um pouquinho pra gente de... Acho que a galera percebeu É, bem todo os mundo erros percebeu nesse tudo. currículo, né? Sim, sim. Citaram bastante esse lance da fonte, assim, tipo, mesmo que você use uma fonte diferenciada, não precisa necessariamente ser o currículo todo em Arial ou em Times New Roman, igual o seu TCC, sabe? Igual os seus trabalhos acadêmicos, pode ser uma fonte diferente, mas pelo menos seja uma fonte legal, não Comic Sans, né? E se você for usar uma fonte que faça sentido na formatação do currículo todo, tanto o tamanho quanto o que vai estar em negrito ou não, assim, ter alguma coisa que faça sentido para o currículo conversar todo entre si, por assim dizer. Ô, Agatha, o Rian perguntou, na formação a universidade não vem primeiro? Varia muito, assim, você vai ver os modelos tanto no Canva quanto no Word, no Google Docs, tem alguns modelos que colocam primeiro a universidade, depois o curso, tem outros que é ao contrário. Cada modelo vai vir diferente, mas isso vai variar. Mas pode ser tanto a primeira universidade, depois o curso, quanto ao contrário. Ó, o André falou, falta do uso de tópicos ou divisão adequada nas atividades extras. Sim, E o Renan destacou que ele não descreveu as atividades e a experiência. muito bem. Relevante também. Ele só falou aqui o cargo dele, não destacou o que ele fez. Agatha, acho que foi isso. A galera opinou Sim, bastante sobre o currículo. sim. Então Ó, fica aí o desafio para vocês, gente. Se alguém conseguir fazer um currículo chamativo para o Homer Simpson, se você for capaz de cumprir esse desafio, e pode estar aberto para procurar no Wikipedia, no Google, outras informações sobre o Homer, mas se vocês conseguem fazer isso, vocês com certeza conseguem fazer um currículo super legal para vocês também. Agatha, então vou abrir aqui para perguntas, certo? Sim, Se caso certo. alguém ainda tenha. Vou começar pela do Felipe. Na formação eu coloco só o ano de conclusão ou os anos que fiquei na instituição?
Você pode colocar o ano. Normalmente se coloca o ano do início e o ano de conclusão. Mas tem alguns modelos que vêm só para colocar o ano de conclusão, vai variar cada modelo. Mas, no geral, se coloca o início e a conclusão. E, novamente, destacando, caso você ainda esteja em formação, esteja na graduação, você coloca a previsão de formação. Eu sei que agora, no momento, está meio difícil prever, mas é mais uma estimativa mesmo, a sua previsão de conclusão, e especifica entre parênteses que é a previsão ou que você está cursando, etc. O Leandro agora perguntou: na parte da experiência, se você estiver trabalhando em determinada empresa, quando você citar ela, tem que fazer um breve resumo sobre a empresa, tipo 2 ou 3 linhas para o recrutador saber do que se trata, ou só cita o nome da empresa mesmo? Só cita o nome da empresa, assim, às vezes você pode acabar citando sobre a empresa na hora da entrevista, caso surja o tópico, mas eu acho que é irrelevante você citar o que a empresa faz no momento, porque pode acabar ocupando espaço, sabe? E você não consegue desenvolver mais as suas atividades, suas responsabilidades em si. A Ana Beatriz perguntou sobre datas. Coloco só o ano ou o mês e o ano? Eu só não entendi, assim, data, nascimento, tempo. Acho que ela está falando da experiência Expliquem pra ou gente, Ana Beatriz. da formação, provavelmente. Vamos respondendo dos dois, então. Ela falou que é experiência, Agatha. Sim. Novamente, é outra que varia muito de cada modelo de currículo, mas em relação à experiência, eu diria para colocar mês e ano, tanto do início quanto do fim, ou caso ainda esteja colocando, assim, você coloca até atual, assim, mas coloca o mês e o ano, porque às vezes tem alguma experiência que você só ficou poucos meses, ou, tipo, ficou 1 ano e tantos meses, então é melhor colocar com mês e ano. O Alisson perguntou: como posso trabalhar as soft skills no currículo? Criar um tópico para falar isso é meio omitido, né? Então, as soft skills no currículo. Olha, esse é outro tema um pouco polêmico que vai ter. Eu já perguntei a outras pessoas, cada recrutador tem uma opinião diferente sobre isso. Tem gente que acha que é relevante colocar assim, tipo, um tópico extra só com o título soft skills e colocando quais são as suas habilidades comportamentais. E eu já vi recrutador dizendo que acha uma chacota colocar isso, que acha totalmente relevante, inclusive pega ranço do candidato que coloca. Então, existem opiniões divergentes quanto a esse tópico. Então, eu particularmente diria para não colocar. É melhor tá faltando isso do que você ser considerado uma chacota pela equipe de recrutamento. Olha, a Carolina agora perguntou: já vi vários currículos que falam sobre habilidades pessoais, como comunicativa e carismática. Sim. Falar isso ainda é válido? Isso é o que a gente chama de soft skills. Novamente, a minha opinião pessoal é que não precisa colocar, é irrelevante. Até porque existe um slogan assim, que usam muito, que chamam de show, don't tell. Mostre e não fale. É muito fácil você chegar e falar no currículo: eu sou muito proativo, eu sou dedicado, eu sou comunicativo e tal, mas como é que eu vou saber que você é realmente isso, sabe? Então, é muito mais fácil você demonstrar essas suas habilidades através das suas experiências ou das atividades extras que você for mencionando. De repente, as atividades e a experiência que você menciona, você já ali já está implícito que você é tudo isso, entendeu? O Rian perguntou: colocar borda no currículo é algo que deixa mais bonito ou é muito desnecessário? Aí vai depender da formatação que você vai usar. Às vezes, assim, se para você, assim, tipo, estiver fazendo sentido, ficar bonito quando você coloca uma borda, não vejo por que não. Mas não é comum. Mas se ficar legal com a borda, não tem por que não colocar.
O Adrian perguntou: em relação à experiência, teria alguma sequência? Tipo, os estágios e depois os projetos de pesquisa, extensão ou até mesmo a iniciação científica? Ordem cronológica. Experiência, você sempre coloca ordem cronológica. A minha experiência mais recente, vou usar eu mesma de exemplo de novo. A minha experiência mais recente foi, sei lá, a EQ Hands-On. Antes disso, eu trabalhei numa farmácia de manipulação. Antes disso, eu fiz iniciação científica. Então, é na ordem cronológica. O Luiz perguntou: minicursos, se forem relevantes, entram em formação? Os minicursos você coloca em atividades ou cursos extracurriculares. É mais relevante. Agatha, você já respondeu todas as perguntas que estavam no chat. Vamos esperar aqui, então, um minutinho, caso alguém ainda tenha mais alguma pergunta. A hora é agora. Ou tem algo a acrescentar, queira debater também. A gente está aberto aí. Fiquem à vontade. Quando acabar o webinar, já vou direto atualizar meu currículo, hein, Agatha? É bom, é bom. Depois de um tempo, você acaba virando um hobby, criar currículo e ficar atualizando o currículo, de tanto que mexe. Bom, como até então temos sim perguntas. Vamos lá. Pode parecer ser meio bobo, mas usando uma linguagem extremamente formal, mas utilizar uma linguagem extremamente formal é necessário? Tipo, formal ao ponto de só eu saber o que significa a palavra no dicionário? Aí, assim, é um extremo, né? É aquilo, novamente, isso vai depender muito, vai variar muito para a empresa que você está aplicando. A dica que eu dou, assim, vou reforçar isso novamente, você tem um currículo base com tudo que você já fez e tal, e para cada vaga, para cada empresa que você vai aplicar, cria um novo, assim, com o que você acha mais relevante, e você pode mudar a maneira que você descreve a sua experiência. Às vezes, para uma empresa mais tradicional no mercado, essas empresas grandes e tal, seria melhor você ser bem mais formal. Mas para algumas, agora, essa onda agora tem de startup que estão um pouco mais descoladas e tal, de repente você pode descrever de maneira mais despojada, menos formal as suas atividades, que vai soar melhor para esse tipo de empresa. Então, é sempre legal você variar de acordo com a empresa que você vai aplicar. A Thaís está perguntando: intercâmbio para estudo de idiomas entraria em qual área? Você pode colocar informação. Novamente, você coloca a formação, quando você fez, o lugar que você fez, e coloca uma descriçãozinha embaixo especificando o que foi um programa de intercâmbio. Ou você pode também colocar como curso extracurricular. O Luiz agora perguntou: tem muitos processos seletivos que você preenche no site seu currículo, porém, eles permitem anexar arquivos. Você recomenda que a gente anexe? Sim, sim. Acaba sendo um arquivo extra, né? Normalmente, esse site, quando você anexa. É bom prestar atenção, quando você anexa o seu currículo, ele preenche automaticamente os campos. Mas presta bastante atenção, porque às vezes, dependendo de como seu currículo está formatado, ele preenche os campos errado. Mas pode anexar sim, sem problema. É interessante anexar, inclusive. Nossas perguntas acabaram. Então, não, temos mais uma. Vou fazer essa pergunta aqui da Luísa para fechar, por causa do tempo, certo? Já aproveito para agradecer a pergunta de todo mundo. Vocês fizeram bastante pergunta. Isso foi bem legal, tornou o webinar bem mais dinâmico. Então, muito obrigada a todo mundo que participou perguntando. E para fechar agora, a Luísa perguntou: eu devo descrever, mesmo que brevemente, todas as atividades extracurriculares que eu fiz? Não precisa necessariamente descrever. Só quando for algo relevante que você queira descrever sobre ela.
Deixa eu pensar aqui. Por exemplo, monitoria, você pode descrever brevemente sobre a monitoria, mas no geral você só coloca qual foi a atividade, onde e quando você fez. É isso, Agatha, pode dar continuidade. Então, gente, queria agradecer primeiro a Ekerhands-On, o pessoal do marketing, por ter me auxiliado a fazer esse webinar e tal, e agradecer pelo convite também. Eu estou muito feliz aqui de estar disponibilizando, compartilhando um pouco da minha experiência, do meu aprendizado com vocês. Eu quero reforçar, assim, não tomem isso como uma verdade absoluta. Tem alguns tópicos que são um pouco mais polêmicos, que têm divergências de opiniões, então se aprofundem um pouco mais no tema. Novamente, eu enfatizo, assim, a Fundação Estudar e a Comunidade Empodera tem ótimos, tem cursos e webinars e etc. Tem textos em blog etc, sobre processos seletivos que são muito interessantes e eu indico para vocês. Aqui eu deixei aqui as minhas redes sociais, se vocês quiserem entrar em contato, comentar sobre o webinar, ou, sei lá, quiser que eu dê uma olhada no currículo de vocês. Tá o meu LinkedIn, meu Instagram, meu e-mail. As redes sociais também da Ekerhands-On, acompanham o nosso trabalho aí, porque a gente tem bastante coisa legal, tem outros cursos para fazer mais para frente. E muito obrigada pela participação de vocês, foi ótimo. Agatha, o pessoal está te parabenizando aqui bastante Obrigada. no chat, agradecendo, falando que foi lindo. Falaram que vão agora atualizar o currículo. Acho bom, hein? Muita gente te agradecendo, falando que foi muito bom, dando parabéns, que foi ótimo. E realmente, Agatha, foi muito bom. Quero mais uma vez te agradecer, em nome de toda a Ekerhands-On, por você ter se disponibilizado a dar esse webinário para gente. Como o pessoal mesmo está falando aqui no chat, foi de muito conhecimento, todo mundo agradecendo, todo mundo falando que foi muito bom. Sucesso! Ai, que bom, gente. Eu fico feliz de estar ajudando vocês aí, de verdade. Como a Agatha falou, a gente está pensando em disponibilizar novos webinários durante a quarentena, então fiquem ligados nas redes sociais da Ekerhands-On. Aí no cantinho vocês podem ver o nosso Instagram, o Facebook e o canal do YouTube. Caso alguém tenha esquecido de fazer alguma anotação, nosso webinário vai estar lá disponível para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. O pessoal aqui continua agradecendo muito, Agatha, e é isso. A gente só tem mesmo a agradecer por você ter se disponibilizado.